Fala comigo, tropa! Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 26 de novembro de 2024. Nossa terça-feira de Champions League, The Champions. Bom, tropa, ter só amanhã, né? Ontem cravamos o bilhete do canal, o nome do pai e do filho. Praticamente cravamos tudo, né? Falei para vocês que o Vasco provavelmente ia perder pro Corinthians. O pessoal ainda falou, mas o Corinthians tá sem Memphis, o Corinthians tá sem olho aberto. Rapaziada, o momento que o Vasco tá... Vasco pegar o time do teu bairro aí, Vasco vai tomar uma coça. É brincadeira, eu falo isso porque eu sou vascaíno. Se você é novo, saiba, estou falando do meu próprio time. O Paiva caiu, né? Difícil. Real Madrid ganhou com tranquilidade. O Liverpool deu uma sofridinha ali com lanterna, mas acabou vencendo também, né? Abriu agora 8 pontos de vantagem. Voando aí esse Liverpool do Arne Slot na primeira temporada. Bom, vamos embora, vamos que interessa. Amanhã é dia de Champions, amanhã a gente tem Brasileirão também, né? Tem um confronto aí que está sendo cotado como um confronto do título entre Palmeiras e Botafogo e marcha. Vamos embora, 2h45 da tarde, temos 2 jogos aqui pela Champions, né? E o restante às 5 horas. Vamos começar com o Slovan Bratislava contra Milan. O Slovan Bratislava não é novidade para ninguém, né? O pior time da Champions. A torcida já está muito feliz do time estar participando, mas são 4 jogos, 4 derrotas e 15 gols sofridos em 4 jogos, ou seja, é uma média aí de quase 4 gols sofridos por partida. Já o Milan está aqui na 20ª posição, lembrando que, bom que está colorido, ó, do primeiro ao oitavo, oitavas de final direto, do 9º ao 24º tem um playoff aí para ir para as oitavas, né? São 8 jogos e aí quem ganhar nesse mata-mata vai para as oitavas junto com quem vai direto aqui, que está em verde. O Milan, ele está em 20º. Né? O Milan começou muito mal a Champions, mas deu uma equilibrada aqui. Está no momento indo para o playoff, está com 2 vitórias, 2 derrotas e, claro, precisa ganhar do Slovan Bratislava para seguir aqui nessa campanha de classificar. Lembrando que nessa Champions, tu pega 2 times de primeiro nível, 2 de segundo, 2 de terceiro e 2 de quarto nível. O Slovan Bratislava é do 4º nível. Então, você tem que ganhar esse tipo de jogo, né? Para quando pegar adversários bem mais difíceis, você dá um luxo ali de repente empatar ou tropeçar, mas se você quer se classificar, tem que ganhar desse tipo de time, principalmente do Slovan, que é o pior time de todos. Eu tô fechado com a vitória do Milan. Confio no Milan? Não, mas eu tenho confiado no Slovan Bratislava. Foi goleado Foi pelo Celtic que eles foram goleados? Deixa eu ver. Só nível de curiosidade, ó. Tomaram 4 do City, tomaram 2 do Girona, tomaram 4 do Dinamo Zagreb. Aí é brincadeira, né? É jogo pro Milan ganhar. E digo mais, ganhar de repente fazendo até mais de um gol, né? 1,5 gol estamos em 13. Vitória do Milan tá 1,20, deve pegar aqui 1,35, 1,40 esse Milan para vencer mais de 1,5 gol. Outro jogo que eu tenho aqui das 2h45 também é de um time aqui que faz boas campanhas contra um time bem mais fraco, né? Arrisco a dizer que o Sparta Praga só tá nessa Champions porque aumentaram o número de participantes. O Atlético Madrid são 2 vitórias, 2 derrotas, tá aqui na rabetinha do playoff, ó, 23º, o Sparta Praga com uma vitória apenas está aqui fora da zona de classificação. O Atlético de Madrid é favorito, isso todo mundo sabe. A parada é que o Atlético de Madrid ele não consegue jogar bem fora de casa, não consegue. Eu estava até no jogo que eles enfrentaram o Benfica, lá em Portugal, e tomaram 4-0, pô. Parece que os caras jogando fora de casa não desenvolve, sabe? Acontece alguma coisa, até no próprio Campeonato Espanhol, pega um time aí bananada fora de casa e se enrola. Mas assim que, vou ser sincero com vocês, aqui dá para ir com o Atlético empate anula. Vai estar pagando em torno de 1,30, você vai estar com o time favorito e resguardado aí em caso de empate apenas anula do seu bilhete. Dá para fazer uma duplinha aí legal. E eu tô fechado com o Atlético de Madrid, empate anula. Quem quiser buscar 2 gols, pode ser interessante, porque como o Sparta Praga é um time do nível 4, o Atlético Madrid ele precisa ganhar de um time do nível 4, tá bom? Precisa ganhar. E do outro lado, o Sparta Praga, que é um time de nível 4, se ele quiser sonhar com uma classificação, ele tem que performar em casa, né? Então ele tem que acabar indo para o jogo também. Pode aproveitar aí o Atlético de Madrid, né? Jogando mal fora, e aí a gente pode ter um jogo aberto. Mas, sinceramente, nesse tipo de jogo aqui, para botar no bilhete, eu colocaria
um Atlético de Madrid empate anula. Vamos seguir aqui agora para os jogos das 5 horas. 5 horas da tarde eu tenho Manchester City contra a Feyenoord. Em qualquer momento eu diria para vocês que tem tudo para ser um jogo tranquilo para o City, mas o City não está jogando nada, né? São 5 derrotas seguidas na Premier League. São 5 ou são 4? Acho que são 5 agora, né? Era o recorde de 4 derrotas. Deixa eu ver aqui, ó. Perdeu, foi humilhado, né, pelo Tottenham, não jogou nada, foi amassado mesmo. Tinha perdido pro Brighton, tinha tomado 4 do Sport, tinha perdido pro Bournemouth e tinha perdido pro próprio Tottenham pela Copa, tinha sido eliminado. Então deixa eu corrigir aqui. São 5 derrotas, mas não na Premier League, são 5 derrotas consecutivas. Se não me engano, é a pior sequência da história do Guardiola como treinador, tá bom? Se não me engano, é isso. E são 3 da Premier League, 1 da Champions e 1 pela Copa, onde já foi eliminado logo no começo. Dito isso, eu acredito que o Manchester City ganhe. Por quê? Calma aí, não tô ficando maluco. Porque a disparidade de um time inglês para um time holandês, que não é nem o top 1, o top 1 é o PSV, o Feyenoord hoje não tá nem no top 2, né? Eu colocaria o Ajax hoje, para mim o Ajax voltou e tá na frente do Feyenoord. Cara, a diferença é muito grande. Aliado ao fato do City jogar em casa e aliado ao fato do City vir com tomado uma lapada do Tottenham, tá na sua própria casa, né, no Etihad. Então é um jogo, vou dar um papo reto aqui, é o jogo do City voltar, irmão, é o jogo do City voltar pro rumo, tá ligado? Pega um adversário de um nível muito mais baixo, dentro de casa, jogo de Champions, para encerrar essa pior sequência aí do Guardiola, né, vendo de uma humilhação aí, uma derrota humilhante dentro de casa. Eu acredito nessa vitória do City. Dá para ir com e-mail, tá bom? Dá para ir com e-mail, porque o City é um time over e o Feyenoord também. Então esse City 1,5 já te bota em torno de 1,30 para fazer uma duplinha. Pode ser interessante, ou apenas a vitória do City para fechar o bilhete. Cris, eu não confio no City. Beleza. Se não confia no City, dá para ir em gols. Tá ligado? Dá para ir em gols. Mas eu tô dando papo reto. Pra mim é o jogo do City voltar. Vamos lá, seguindo aqui os jogos das 5 horas. Eu tenho o Brava de Munique contra o PSG. Jogo na Alemanha. O Bayern é favorito, sim, mas, cara, esse 1,50 no Bayern não tá me pegando, não. O Bayern vem de 2 resultados ruins na Champions, né? Vinha de 2 resultados. Tinha perdido pro Aston Villa em casa, depois tomou 4 do Barcelona, aí ganhou o último jogo de 1-0 do Benfica ali, tá ligado? Golzinho no segundo tempo pra dar uma moral. Mas esse Bayern não tá me pegando a 1,50. Já o PSG é um time mais coletivo, né, sem o Mbappé, mas também é um time que no momento decisivo tem carecido de um grande nome. Deixa eu ver quando tá pagando 2 gols. 2 gols me gustam mais. 1,5, pagando em torno de 1,15, dá para usar para completar o bilhete. Bayern de Munique é um time muito ofensivo, principalmente jogando dentro de casa. É um time que joga com a linha muito alta, né? Então é um time que a zaga ela fica bem para frente, já para o time marcar pressão. Então é um time que faz bastante pressão e vai pegar um time rápido, né? Um time de contra-ataque rápido, de velocidade. Pode ser um jogo aberto. Eu gosto desse 1,5 aqui. Bayern não me pega 1,50, mas se você quiser ir com o empate anula, a 1,25 ali, já fica legal para uma duplinha. Não acredito que o Bayern perca em casa pro PSG, tá? Mas eu preferia gols. Se for para botar no bilhete uma odd mais baixa, eu preferia gols. Vamos seguir aqui. Sporting contra Arsenal, jogo duro, hein? E vou ser sincero para vocês, esse Sporting joga bola, mas, né, meteu 4 no City, mas temos que lembrar que esse Sporting joga sem o seu treinador. O Sporting tem Gyökeres e companhia, mas sente a falta do seu capitão ali, o seu comandante do navio. Agora ele está no Manchester United. Tenho receio do que esperar do Sporting num jogo decisivo assim, né, num jogo grande, sem o treinador. Por isso, eu vou ficar de fora desse jogo. Por mais que a tendência aqui da gente ver um jogo para gols, do Sporting em casa, o Arsenal muitas vezes, ele principalmente jogando fora de casa, ele tem sido um time de poucos gols, por isso eu prefiro dar uma segurada. Só você olhar aqui, ó. O Arsenal teve menos 3,5 gols nos últimos 5 jogos. Então, vou baixar um pouquinho a bola aqui. Sem o técnico é fogo, né? No primeiro jogo grande, eu prefiro dar uma esperada. Vamos seguir. Inter de Milão contra Leipzig. Para mim, Inter é favorita. Dá para ir com Inter, empate anula, pagando em torno de 1,20 ali para completar o bilhete. Pode ser até que empate esse jogo, mas perder em casa pro Leipzig é muito difícil.
para a nossa querida Inter de Milão. Jogo para gols? Pode ser, hein? Pode ser um jogo para gols, mas eu me apegaria só a isso e só também. Porque eu também não vou entrar na Inter a 1,40, né? O Leipzig não é um time bobo para a Inter pagar 1,40, mesmo sabendo que era a favorita, tem tudo aí para ganhar o jogo. Vamos seguir aqui, agora o jogo de um time bem favorito, que é o Bayer Leverkusen, recebendo o FC Salzburg, né, o nosso querido Red Bull Salzburg, que é jogo para o Leverkusen ganhar, tá? Aqui é poucas ideias, muito mais time, o Leverkusen não tá bem, o Red Bull Salzburg não tá bem nem na liga dele, na Áustria, e a tendência aqui do Bayer Leverkusen ganhar é muito grande, e de olho nesse golzinho já no primeiro tempo do Bayer, que começa a 300 por hora. Nesse último jogo, tomou 2-0 em casa, né, do Heidenheim, mas conseguiu empatar ainda no primeiro tempo, marcando 2 gols. Então, um golzinho do Leverkusen em casa é muito difícil a gente não ver no primeiro tempo. Vamos seguir Young Boys e Atalanta voando, né, Young Boys juntando seus cacos lá na Suíça, um time que é campeão aí praticamente todo ano, estava quase sendo rebaixado, isso porque só rebaixa um, né? Ele estava na lanterna, mas aí vem se recuperando, só que não dá. A Atalanta é mais time, eu gosto dessa vitória simples aqui da Atalanta, a 1,40, e também gosto de um cenário de gols, tá bom? Esse mais de gol e meio pagando em torno de 1,20 é muito fera, tendência aqui da gente ver um jogo aberto, como é o jogo da Atalanta e como é também jogos do Young Boys, lembrando que a Atalanta está invicta há 10 jogos, e o Young Boys vem sofrendo gols há 9 jogos. Pra gente fechar aqui, Barcelona contra Brest, né, da França, jogo na casa do Barça, e aqui é jogo para o Barcelona vencer. Completaria aqui um Barcelona para vencer com mais de gol e meio. Barcelona não é time de ganhar de 1-0, é muito difícil, né, com esse ataque. Parece que o Yamal ainda não vai jogar, para ele que se machucou, não tem jogado. Parece que ele ainda não vai jogar. Tem uma chance, mas é pequena, então eu prefiro contar com ele fora do campo, né, fora do gramado. Parece que ele só ia voltar no final de semana. Mas, enfim, de qualquer forma, mesmo sem o Yamal, o Barcelona é muito, muito favorito para esse jogo. Vem de um tropeço aí pelo Campeonato Espanhol, mesmo tendo aberto 2-0, tomou 2 gols no final depois, né? Teve uma expulsão e tomou 2 gols. E dentro de casa, o Barcelona precisa lembrar, né? Lembrar os bons tempos aí nesse início de temporada. Barcelona tá dando uma rateada aí. Ó, perdeu para a Real Sociedad antes da data FIFA, empatou agora, né? Deu 2 tropecinhos ali no Campeonato Espanhol. Aí o Barcelona tinha uma gordura bem legal lá no Campeonato Espanhol, né? Podia perder, mas aqui na Champions não dá tempo, né? De 4 jogos o Barcelona perdeu 1. Precisa ganhar esse jogo de qualquer jeito, de um time do nível 4, para poder seguir aí, para se classificar entre os 8 primeiros e já carimbar a vaga nas oitavas. Jogo para ficar de olho também, assim como o Bayer Leverkusen, em algo no primeiro tempo. O Barcelona é um time com uma intensidade muito grande, é muito difícil o Barcelona não cravar dentro de casa já no primeiro tempo. Então vale a pena também ficar de olho nesse mercado. Vamos seguir agora para o nosso Brasileirão. Não está aparecendo aqui o jogo do Fluminense e Criciúma, mas eu vou dar o papo reto. O Fluminense está pagando 1,60 dentro de casa contra o Criciúma. É jogo pelo rebaixamento. O Fluminense é o primeiro time fora da zona com 38 e o Criciúma é o primeiro time na zona com 37. Esse jogo vai ser às 7 horas da noite, tá? Do Fluminense com o Criciúma. É jogo para o Fluminense, para mim, ganhar. Eu gosto desse Fluminense pagando 1,65. Não acredito no jogo fácil, até porque o Fluminense não tem feito jogos fáceis, mas eu acredito que nessa hora aí a camisa do Flusão vai pesar contra o Criciúma e o Fluminense tem tudo para ganhar. Quem quiser ir um pouco mais tranquilo e com empate anula, pagando em torno ali de 1,25, para meter a duplinha legal, aí eu não vejo o Fluminense perdendo esse jogo no máximo do máximo, empatando, tá? Então, o jogo aqui para mim, Fluminense e Criciúma às 7 horas da noite, para o Fluminense ganhar ou um empate anula. Seguindo aqui, 8 horas da noite eu tenho Fortaleza contra Flamengo. Aqui é um jogo complicado, porque o Flamengo já tá de folga, né? O Flamengo já tá tranquilão aí, eu tô tranquilão. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, já tá mais do que classificado para Libertadores. Se não tivesse dado um estropeço aí, né? Quem é flamenguista sabe o que eu tô falando, dos tropeços aí que o Flamengo deu mole antes do Felipe Luiz. Poderia estar lutando pelo título, até com o próprio Felipe Luiz, né? Esse jogo contra o Galo, que botou o Davi Luiz para bater pênalti, ninguém entendeu nada, qual cara acho que estava 100%. Enfim, mas essas coisas aí afastaram o Flamengo do... Eu acho que o Flamengo desistiu muito cedo, tá? Essa é a verdade, o Flamengo desistiu muito cedo, não contou aí que a gente estava falando do Botafogo, que podia dar um mole nessa reta final, né? Ainda por conta de questão psicológica que ele tá
Tem um fantasma ali que acaba afetando o glorioso. O Flamengo desistiu muito cedo e acabou com a sua chance de título, pelo menos foi campeão da Copa do Brasil. Do outro lado, eu tenho o Fortaleza, que é o quarto colocado, né, foi ultrapassado aí pelo Inter, mas o Fortaleza tem esse jogo a menos contra o Flamengo. Vou dar o papo reto. Dupla chance Fortaleza. Ah, Cris, mas o Flamengo é brabo, mas o Fortaleza é o único interessado no jogo, tá bom? Eu gosto desse dupla chance Fortaleza. 9h30 da noite tem o Palmeiras e Botafogo, jogo do título, mas eu vou deixar para depois. Vamos falar de Galo e Juventude. O Galo que vai reservola, né? Não tem interesse nenhum. O foco do Galo é no confronto de sábado pela Libertadores da América, final contra o Botafogo. Então aqui eu não vou me manifestar não, tá? Acredito que vai ter um apoio pro Atlético Mineiro. É o último jogo antes da final da Liberta. A torcida vai lá, vai fazer uma festa maneira, né? Meter aquele eu acredito, que é o papel da torcida fazer isso mesmo. O Atlético Mineiro não ganha há muito tempo. São quantos jogos? 9? 9 jogos sem ganhar. Tá, mas não faz sentido o Atlético Mineiro botar titular num jogo desse, né? Tendo um jogo muito mais importante, não vai arrumar nada no Brasileirão. Então é um jogo para ficar de olho no Juventude. Juventude precisa ganhar, tá aqui só a 2 pontos da zona do rebaixamento. Dependendo aqui, um golzinho do Juventude, tá pagando 1,30 e pouco, se eu não me engano, pode ser legal, tendo em vista que vai jogar contra um time em reserva. Agora, Palmeiras e Botafogo. Cara, jogo muito difícil, que eu falei pra vocês que pra mim o Botafogo ia reserva, o Botafogo não vai, pelo que eu vi, né, vai com o que tem de melhor, porque é uma final, mas eu vou ser sincero pra vocês, é um risco porque se o Botafogo ele vai com... Cara, é uma decisão muito difícil. O Botafogo vai com reserva esse jogo aqui, ele perde, vão botar a culpa no técnico, porque foi com um jogo decisivo com reserva, né? Se o Palmeiras ganhar esse jogo aqui, é praticamente campeão. Porque o Palmeiras vai abrir 3 pontos e tem a vantagem do empate. Ou seja, pro Botafogo ser campeão, o Palmeiras teria que tropeçar os 2 últimos jogos. E o Botafogo ganhar os 2. Sendo que o Botafogo ainda pega o Inter... Lá no Beira-Rio, o Inter voando com, acho que 16 jogos de invencibilidade, né? O Inter do Roger. Só que o problema é que o Botafogo vai titular e se perder, além de estar com o time cansado para sábado, vai com o emocional lá embaixo. Porque assim, botou o titular, ganhou, beleza, valeu super a pena, vai chegar com a moral lá no alto. Não tem como o Botafogo chegar com mais moral do que botar o titular aqui e ganhar. Só que também tu tem que entender que pode ser um tiro pela culatra, né? Que tu pode piorar a moral dos jogadores, que já não tá bom, e ainda por cima cansar um time para um jogo muito, muito importante, um jogo que tende a ser muito físico lá na Argentina. O Botafogo jogou sábado, né? Não jogou 100% titular, mas jogou ali, diria que uns 60%, 70% titular. Jogou sábado, vai jogar amanhã, terça-feira, e já tem jogo sábado de novo, e só viagem, né? Viagem para São Paulo, depois para Argentina. Então, assim, o Botafogo ele tá assumindo um risco perigoso, mas é um risco de quem tá disputando campeonatos. É um risco de quem tá disputando campeonatos. Dito isso, eu vou dar o papo reto. Cara, esse jogo aqui, o Botafogo indo titular, esse jogo tem cara de empate, tá? É muito difícil o Palmeiras dar mole, assim, nessa reta final de Brasileirão, num jogo super decisivo, é difícil o Palmeiras dar mole. O Botafogo tem totais condições de ganhar do Palmeiras jogando fora de casa, fazer um partidaço, tem um elenco muito qualificado. Mas, cara, nesse tipo de momento, assim, o Palmeiras não vacila. Porém, como o empate é bom para o Palmeiras titular, Botafogo titular, esse empate é bom para o Palmeiras, porque mantém o Verdão aí dependendo só dele. Eu gosto aqui de buscar 2 gols, tá? Eu vou ser sincero com vocês. Porque o Palmeiras, mesmo sabendo que o empate é bom, o Palmeiras tá diante da torcida, ele pode aumentar muito a chance de título dele contra o Botafogo. E o Botafogo, mesmo titular, pode estar com a cabeça na final da Liberta. Então é um jogo importante o Palmeiras ganhar. Isso, dependendo, o Botafogo pode poupar alguns jogadores, tá? Pode ser que não entre 100%. E do outro lado, o Botafogo, ele sabe que o empate é ruim. Se tu meter o teu titular aqui, tá ligado? Tu vem pra jogar. E tu vem pra tentar ganhar. Tu não vem e botou o titular aqui pra arrumar um empate e o Palmeiras continuar dependendo só de si. Então o Botafogo vem pra jogar, como vem jogando aí todo o Campeonato Brasileiro, né? Independente de jogar fora de casa, dentro de casa ou fora de casa, o Botafogo ele vem pra cima.
E pode ser até bom, porque o Botafogo ele tem jogado melhor contra times que parte pro jogo com ele, né? Pegar esses últimos empates aí, Botafogo com Cuiabá, né? Quem foi o outro que o Botafogo não ganhou? Foi o Criciúma. São times que abdicaram de atacar para defender. E o Botafogo teve dificuldade de furar bloqueios. Mas com um time que vai para cima também, o Botafogo pode sobressair o futebol dele, né? As transições rápidas. Então, para mim, é um jogo de gols. A partir do momento que a gente tiver um gol no jogo, é muito difícil a gente não ter outro, tá? Porque a outra equipe, que vai estar ficando mais longe do título, ela tende a ir para cima também. Então, esses 2 gols, para mim, me pega mais. Se eu apontasse um lugar para eu direcionar meu dinheiro, eu me direcionaria ao Palmeiras, por jogar em casa, por jogar bem esse tipo de jogo. Na verdade, não jogar bem, né? O Palmeiras não tem jogado bem. Mas conseguir resultado nesse tipo de jogo, o Palmeiras tem conseguido. Do Abel não é de hoje, tá? Não é desse ano, do ano passado. Já é de alguns anos que o Palmeiras tem sabido jogar esse tipo de jogo no Brasileirão. E porque o Botafogo, mesmo titular, pode estar focado no jogo de sábado. Tá bom? Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos da terça-feira. Jogo pra caramba, porque a gente tem não só a Champions, né, que tem 7 jogos agora, um dia de Champions, mas a gente também tem 4 jogos do Brasileirão, jogos decisivos aqui, seja pra Libertadores, seja pra título. Fechou? Então é isso, nos vemos amanhã. Tamo junto, muita fé, pra cima! Bom, tropa, pra amanhã uma triplinha pra gente. Primeiro jogo, vitória do Barcelona contra o Brest. Segundo jogo, vitória do Manchester City contra o Feyenoord. E pra fechar, vitória do Leverkusen contra o Salzburg. Essa é a nossa triplinha deu total de 166 de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento ou próximo disso. E tamo junto, muita fé, pra cima!